Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou. E muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, de trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Agora sim, oficialmente começamos aqui a nossa live. Bom, vou apresentar quem vai estar aqui comigo. Muito boa noite para quem já está aqui, para quem está entrando. Boa noite para vocês, friozinho aqui em São Paulo. Mas a gente vai esquentar essa noite aqui falando de profissões do agora, não só profissões do futuro, vamos também falar sobre profissões do futuro, mas a gente vai falar sobre profissões do agora também. Eu vou apresentar os dois senhores maravilhosos que estão aqui comigo, que vão enriquecer muito esse nosso papo, com certeza. Então, professor Marcos Vinícius Warlet, que é coordenador do MBA em Gestão Empresarial da Unisa. Boa noite, Marcos. Boa noite, Fabiana. Tudo bem? Boa noite a todos. E o professor Cláudio Mônico Inocêncio, que é coordenador docente do curso Graduação na Engenharia de Produção. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Fabiana. É um prazer estar por aqui. Boa noite, professor Marcos, professor Renato e a todos que nos assistem. O Renato apareceu agora, assim, bem na hora de eu apresentar o Renato surgiu aqui na nossa tela. E o professor Renato de Brito Sanches, que é coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Eu já vou pedir desculpas para vocês, porque eu estou um pouquinho rouquinha, mas se vocês não entenderem, mas acho que a voz está saindo bastante bem ainda, então qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Então vamos lá, é um assunto muito rico, né? Eu queria começar contextualizando aqui que com a pandemia a gente viu que o mercado de trabalho precisou se adaptar. Então, a gente passou 2 anos aí, agora quase 3, né? 2 anos e meio, porque ainda está nessa vai e volta, vai e volta. Então, em meio a novos hábitos que a gente precisou ter, algumas profissões nasceram, outras cresceram, outras morreram, ou irão morrer, ou estão morrendo. Então, em meio ao quê? As necessidades do mercado. As profissões mudaram bastante, a meu ver, e eu gostaria da opinião de vocês, se a gente pensar em 10 anos atrás, por exemplo. Queria quem vai começar? Bom, posso começar? Pode. Vamos lá. Bom, as profissões, de fato, né? A pandemia ela foi um grande marco, mas ela não foi o único, né? Muito pelo contrário, a gente vem sofrendo evoluções muito rápidas no mercado de trabalho, exigindo dos profissionais novas competências, né? Novas habilidades, e a partir dessa percepção, né? As pessoas, a grande questão é como nós vamos nos preparar para esse novo mundo que é hoje, amanhã, depois da manhã e assim por diante, né? Algumas profissões, como a Fabiana colocou, elas estão deixando de existir, e a pandemia, ela foi, como eu disse, foi um marco, porque ela acelerou o fim de algumas dessas profissões, né? E, ao mesmo tempo, ela exige hoje outras profissões exigem outras habilidades e competências dos profissionais. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, nessa webinar, ela representa uma grande mudança no processo da evolução das profissões, uma vez que agora nós finalmente descobrimos o quanto nós podemos trabalhar, nós podemos produzir e ser produtivos à distância, né? Aquela visão do presencial que estava muito arraigada na nossa sociedade, ela teve um choque, né, muito grande a partir do momento em que nós somos obrigados a agir de forma remota,
né? Então, hoje, eu penso nas profissões, seja ela qual for, né? A gente está vendo aí o avanço muito rápido, por exemplo, da telemedicina, né? Que é um grande marco Marcos, aí. espera aí, ô Marcos, Oi? você tá, daqui a pouco a gente já acabou tudo aqui, você está esgotando os assuntos. Eu vou te interromper aqui, dar a palavra para o Cláudio ou para o Renato. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que mudou de 10 anos atrás para hoje, aí depois a gente vai entrar em toda essa parte aí de telemedicina, de online, mas vamos esperar um pouquinho, senão a gente esgota tudo aqui. Eu sei que Tá legal. a gente abre o microfone para o Marcos sai dando palestra, com ele não tem tempo ruim, não. Então eu tenho que ir lá e dar umas cortadas. Eu tenho que dar umas cortadas de vez em quando no Marcos aqui, né, professor? É isso Então, mesmo. eu posso dar uma macro. Por Eu favor, vou falar mais no sentido o que mudou a nível de transformação do mercado de trabalho em si. Uhum. Né? Não vou pinar em profissão ainda. Claro. Né? O que mudou muito são 4 pontos, basicamente, que mudaram. Realmente, o mercado de trabalho realmente fez essa mudança. Primeiramente, o evento home office. Não podemos negar que, com a pandemia, ainda acelerou mais ainda. Né? Segundo a Employer Experience, 90% das empresas hoje já está trabalhando em home office. Né? Já está trabalhando em home office. Imagine depois da pandemia. Né? Outra coisa muito importante também é que o mercado começou a ter uma contratação sem fronteiras. Hoje, aquele profissional lá do Nordeste, ele pode ser contratado por uma empresa aqui do Sudeste, por exemplo, e trabalhar normalmente. Então, houve uma igualdade aí de situações. Né? Uma terceira situação de transformação é um novo perfil do profissional, mediante essa mudança. Teve realmente que ser um profissional mais engajador, mais que gosta de mudança, tenha uma identidade com transformação social, voltado mesmo para o corporativo. Esse é o novo perfil do trabalhador. E o último é a flexibilização da jornada de trabalho. Realmente ficou agora. Antigamente, eu, por exemplo, trabalhei em projetos, o professor Marcos, o professor Renato, sabe que nós tínhamos banco de horas, tínhamos horário mais móveis. Isso está normalmente acontecendo agora. Então, basicamente, foram essas 4 transformações que o mercado exigiu da gente. Professor Renato. Gente. Transformações, né? E antes de falarmos de fato de profissões, nós temos que pensar o que aconteceu na última década, porque o ser humano, ele evolui exponencialmente. Por que eu digo isso? Porque quem daqui lembra o que aconteceu da década de 70 até 1995, nós tivemos o grande advento do computador na década de 80 e internet chegando no Brasil em 95. De lá para cá, nós tivemos uma crescente que mudou muito como nós encaramos o mundo e como nós recebemos informações. Né? Para vocês terem uma ideia, na última década nós tivemos um grande acidente histórico em Fukushima, que justamente mais um acidente nuclear. E você fala, puxa vida, mas quando eu tinha Hiroshima e Nagasaki também não aconteceu? Aconteceu, só que demorou para chegar até nós. Então, o próprio advento das novas, vamos dizer assim, colocações no mercado trouxeram isso para nós. Eu ouvi muito, até para encerrar aqui nessa minha primeira participação, eu ouvi muito ao longo dos anos em sala de aula e no mercado de trabalho a seguinte situação: puxa vida, a automação e a inovação na sociedade geram desemprego. Aí eu lembrei, né? A Google chegou a 45 mil colaboradores para gerenciar a área de TI, em contraponto aos carteiros que perderam as suas profissões. Então, é uma mudança constante do mundo, e a última década mostrou isso para nós. Só mais um fato histórico, de 12 a 14 nós tivemos crise hídrica, nós tivemos crise econômica, e o Brasil se reinventou, por exemplo, foi onde tivemos o grande boom das energias renováveis. Então, ao passo que você perde de um lado, a gente acrescenta do outro. A última década mostrou muito isso para nós em diversos segmentos. Está falando, né, de Fukushima, a gente tem que lembrar agora, por exemplo, da guerra da Ucrânia, né? Exato. E a Rússia, a gente assistiu, a primeira vez que a gente assiste uma guerra on time, né? Foi online, a gente via as imagens chegando na hora para a gente não tinha isso antes, né? A gente ouvia as outras guerras, mas demorava um tempo para chegar. As pessoas mandavam correspondentes para lá, né? As mídias mandavam correspondentes para lá. Hoje em dia, as pessoas ligam o celular e começam a mandar tudo. Então, o que você falou, por um lado, cresce e, por um lado, acaba
morrendo algumas profissões, né? A gente tem que falar também da transformação, falando de transformação digital, e quanto essa área cresceu. Muita gente torcia o nariz aí para essa área e teve que se adaptar rápido. A tecnologia abriu o caminho para muitas profissões também. Então, o e-commerce cresceu à beça, por exemplo. Quem trabalha com e-commerce, a pessoa teve que se adaptar. Quem tinha uma loja física, vou ser empreendedor, vou ter uma loja física e tal, também teve que se adaptar. Por quê? Porque teve que ir para as redes sociais, precisou realmente usar da tecnologia para fazer o negócio dele sobreviver, porque muitos negócios acabaram morrendo. Então, a tecnologia, só para contextualizar também o que você está dizendo, a tecnologia ajudou muita gente a segurar o negócio também, né? A fazer o negócio sobreviver. E, em falar nisso, usando isso, o marketing também, que é uma profissão de muitos e muitos e muitos anos, se modificou, também se transformou, e hoje ele é um marketing digital que ajuda as pessoas a, vamos dizer, distribuírem muito bem o seu trabalho, seja em qualquer área. Vocês concordam? Tanto que, assim, né, quando a gente pensa em tecnologia, como você falou, é engraçado que, assim, tecnologia a gente sempre pensa no digital, na evolução digital da coisa. Uma placa de circuito eletrônico, algo do tipo um computador. Na verdade, a tecnologia, ela é como nós encaramos isso em diversas profissões. E até como nós nos policiamos com isso. Isso veio muito com o avanço da tecnologia, com o conceito de startup, scale-up e tudo mais, porque você começou a ganhar velocidade. E na velocidade das informações, você começou a transmitir muito rápido isso. Para vocês terem uma ideia, tem um telejornal, que eu não vou citar o nome, que ele tem 1 minuto. Né? Então, é engraçado que, assim, ele passa ao longo do dia o noticiário em 1 minuto. Então, ele tem 1 minuto que ele passa e traz isso para nós. Como isso é possível? Porque eu não tenho câmeras analógicas posicionando, porque eu não tenho um microfone sendo configurado, que é o que você falou, o celular já serve de câmera e microfone. Porque quando eu chego com a informação, ela já está disponível. E a inovação tecnológica, ela, por coincidência ou não sei se era essa a sua intenção, ela combina com uma década atrás. Porque há uma década atrás foi onde os primeiros sistemas Android foram embarcados em tablets e smartphones, que foi onde permitiu essa mobilidade toda de telecomunicações. O que eu acho interessante... Verdade... Desculpa, Marcos, pode falar. Não, imagina, eu só queria ressaltar que a tecnologia, ela vai além, né, da informática. A tecnologia, na verdade, reforçando até o que o Renato disse, mas de uma forma mais ampla, a tecnologia ela se traduz em inovação. Né? Então, a gente pode ter como uma das palavras-chave hoje, para a evolução, a inovação. Em muitas profissões, né? Se a gente vê, né, olhar para 10 anos atrás e tal, cada profissão tinha ali o seu quadrado, vamos dizer, né? Então, quem era advogado era só advogado, quem era médico era só médico. Hoje, as profissões, elas meio se entrelaçaram. Então, o advogado pode escrever para um jornal, o que antes era, por exemplo, ofício de um jornalista. Hoje em dia, um advogado pode escrever, um empresário pode escrever, como a gente tem a robótica no agronegócio, né? Apresentei um evento semana passada de Forbes, que era os homenageados ali do agronegócio. É impressionante a tecnologia que eles usam, né? Dentro do agronegócio. Hoje é uma coisa de louco. Você fala, poxa, não é possível que as máquinas fazem isso. Mas a gente tem, por exemplo, na medicina, a gente também tem robôs, né? Então, a gente coloca dentro de uma profissão outra profissão. Então, na odontologia, na educação com o metaverso. E a pergunta de $1 milhão aqui para vocês, senhores, é o seguinte: como é que vai se formar um profissional desse? Essa é uma questão importante, Fabiana, porque, assim, dentre todas essas profissões e essas mudanças, nós temos a necessidade de uma grande mudança no sistema educacional e nos membros que fazem parte dele. No caso aí, também os professores, né? Que são os caras que transmitem o conhecimento. Essa visão, ela é muito mais do que uma visão de mudança física, é uma questão de mudança de cultura. Porque, tudo bem que Paulo Freire dizia já
há décadas atrás que o aluno deve ser o protagonista. Então, a quebra da cultura de que o professor não tem mais o poder da informação e que a informação ela está totalmente disseminada, que basta o aluno, né, usar um buscador para ter a informação que ele precisa, que o professor poderia transmitir, ou em épocas atrás, deveria transmitir. Então, a formação do aluno, ela está muito ligada a essa questão da mudança da cultura de como a gente vai ensinar, né? O aluno hoje, né, o profissional de hoje e o profissional do futuro, eles têm que desenvolver a autonomia, a cultura da autonomia. E aí, a interdisciplinaridade. É como você disse, o advogado, hoje ele é um advogado e ele também é um técnico em informática, né? Todos nós acabamos sendo um pouco técnicos em informática, porque, seja qual for a nossa profissão, ela exige que nós trabalhemos essa questão da tecnologia, da microinformática e tal, né? Uma série de coisas. Então, a formação do aluno, ela parte de um processo onde ele tem que ter a percepção de que o conhecimento vem a partir da informação, mas a informação ela tem um caráter autônomo, inclusive, né? Eu tenho participado de muitos treinamentos corporativos e tenho analisado a mentalidade do mercado, isso é, do empregador. Então, o empregador, ele sabe que ele tem a tecnologia, ele tem a velocidade de informação, ele detém o know-how de fazer girar isso muito rápido, principalmente as empresas de logística, por exemplo. Mas eu tenho percebido que ele percebe o seguinte, que não adianta ter nada essa velocidade enorme de tecnologia se as pessoas não estiverem treinadas para isso, se as pessoas não forem desenvolvidas para isso. Então, existe uma preocupação muito grande dessa parte de treinamento e desenvolvimento, porque existem duas coisas. Uma coisa é o universo que nós chamávamos antigamente de chá, né? Competência, habilidade e atitude, mas agora já é chave. Competência, habilidade, atitude, valores e ética, né? Então, ter esse chave do mercado e a chave do colaborador. Então, eles não podem ficar em universos diferentes. Eles têm que ficar juntos. E, para isso acontecer, precisa ter esse treinamento e desenvolvimento. Então, o mercado, né, na figura do empregador, está preocupado muito em investir isso na pessoa, porque senão ela vai ficar excluída da tecnologia. Não vai nem precisar de tecnologia, porque ela não vai conseguir lidar com ela. E a gente está falando de profissões e de mercados de trabalho, mas como o professor Marcos lembrou, muito bem lembrado, começa na formação, né? Começa na universidade. Então, eu também acredito que vai passar por algumas transformações, porque o aluno de hoje, ele não consegue ficar sem muita interatividade. Então, a meu ver, assim, os professores têm que, né, interagir de outras maneiras também, né? Só o professor e a lousa é uma coisa que não sei se está, né? Se continua por muito tempo, porque esse aluno, né? Essa pessoa que está ali com o smartphone na mão, com o computador ou com o iPad, ele tem essa necessidade de interatividade, né? Então, os professores também provavelmente vão ter que passar por uma transformação para formar melhor esses alunos que já vêm com uma outra demanda. Sim, e tem uma quebra de paradigma muito grande, Fabiana, que o Brasil precisa enfrentar, que é assim, né? Se a gente pega dois filmes, né? 2014, O Jogo da Imitação, 1936, Tempos Modernos. Então, duas críticas fantásticas ao sistema. E o que é interessante isso? Por que eu falo disso como quebra de paradigma nessa formação? Porque antes você tem o professor de um lado. Então, se a gente pega, por exemplo, Uma Mente Brilhante, esses filmes, eles trazem essa crítica, onde eles colocam o professor no pedestal. Você pega Tempos Modernos, ele coloca o empresário no pedestal. Você pega duas esferas separadas que não resultam em nada e não fazem nada separadas. Por quê? Porque o aluno de hoje, ele já tem aquilo no livro. O livro que você usa na sala de hoje, de sala de aula hoje, que é de 1986, e ele veio tendo revisões, ele é a mesma coisa. Aí sabe o que o aluno faz? Puxa vida, eu estou lá no meio do alto mar, offshore, desmontando um motor que é do tamanho do campus da Unisa, dentro de um navio. Eu não quero saber o que está no livro, porque o livro eu já sei. Eu preciso da experiência do professor. Isso, e aí é uma quebra de paradigma que está acontecendo, que é o professor, ele não é sala de aula. E o profissional não é só mercado.
Quando você une esses dois mundos, é o que o aluno busca hoje. Conhecimento da academia com a prática do mercado de trabalho. Né? Quantas vezes eu não vi pessoal de administração e contabilidade errando em relatórios? E aí é onde você chega na sala de aula e você percebe que assim, o professor está tentando trazer aquela prática, mas o aluno não quer muito saber do contexto, né? Então isso permeia várias profissões. E é o que você falou, o engenheiro hoje, ele não é só engenheiro. Ele precisa ser engenheiro, entender de leis, entender de contabilidade, entender de administração, assim como todas as outras profissões também permeiam todas as outras áreas, né? Assim como ele precisa saber lidar com pessoas. Exato. Porque, de repente, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele podia ficar lá no escritório dele com a calculadora dele, com a maquininha dele lá, e até fazendo o trabalho dele, e tudo certo. E eu quero puxar isso um pouco para vocês, né? O quanto essas habilidades comportamentais, essas soft skills que se chamam, eu gosto muito de chamar de human skills, eu acho que são mais, porque de soft não tem nada. Para você realmente adquiri-las, você, precisa suar muito a camisa, então de soft não tem nada. Mas, assim, o quanto essas human skills, soft skills, estão sendo valorizadas pelo mercado de trabalho. Então, acho interessante que as pessoas que estão aqui também com a gente, gente, se vocês quiserem perguntar para eles, vão colocando perguntas aqui no chat, tá? Para a gente, isso aqui é um bate-papo, tá bom? Estão com problema no vídeo ou não? Já resolveram, será? Acho que já resolveram, acho que é a mesma pessoa. Acho que é a mesma pessoa. Então, o quanto é importante essa parte comportamental. Eu estava lendo uma pesquisa outro dia que diz que as pessoas estão sendo... elas conseguem um emprego pelas hard skills e elas são demitidas pelas soft skills, pelo comportamento delas. Então, o quão é importante hoje, queria que vocês falassem um pouco, como é importante o comportamento da pessoa que entra aí numa profissão, no mercado de trabalho. Tem a questão, Fabiana, que assim, a gente precisa de um amadurecimento de ambos os lados. Hoje, cada pessoa é uma empresa. Até em função de questões econômicas, políticas e tal, nós estamos nos tornando, né, a reforma trabalhista de 2017 e tal, nós estamos nos tornando cada vez mais individuais, empresas individuais. E a gente tem que buscar desenvolver as nossas competências que o mercado precisa. E quais são essas competências? As competências que geram resultados. Né? Então, sendo bem sintético, seria isso. Por outro lado, as empresas precisam entender também que o profissional que elas precisam e o profissional que elas querem, entre aspas, ele também amadurece e ele também precisa dessa questão, e eu concordo com você, Human Skills é muito mais adequado, porque as pessoas, ainda que elas sejam empresas individuais, quando a gente fala em termos profissionais, elas são pessoas, com as suas individualidades, com as suas personalidades, com os seus starts de motivação e daí por diante. Então, as empresas, e é isso que eu falo, né, que é uma mudança cultural grande, uma mudança social grande, que é os gestores das empresas perceberem essa questão. Qual que é a função de um gestor? A função do gestor, lá desde que o mundo é mundo, né, que a administração científica nasceu, ela lá com o Fayol, ele fala, o gestor não é o cara que manda, o gestor é o cara que extrai o melhor resultado, o melhor desempenho dos seus empregados. Então, quando a gente ainda vê, e a gente vê, né, eu tenho alguns trabalhos de consultoria e mesmo, né, no nosso dia a dia, a gente vê gestores trabalhando como chefes de departamento pessoal dos anos 70 em metalúrgica. Sabe aquele negócio impositivo, manda quem pode, obedece quem tem juízo e tal? Isso não funciona mais. Não. Isso não é mais assim, né? A empresa quer resultado, o cara quer dar resultado. A gente tem que achar esse termo. E esse termo meio, a gente enxerga, a gente consegue a partir do entendimento da melhor gestão das pessoas. Agora, desculpa, Fabiana. Não, pode. O professor Marcos falou uma palavrinha mágica chamada resultado. Essa palavrinha é o que está permeando por hoje, né? O gestor, ele quer que o colaborador entre e seja um protagonista, quer dizer, ele
quase que pegue o desenrolar das atividades e realmente faça acontecer. Somente isso, né? E também que tenha um grande grau de inteligência emocional, né? Para aguentar a pressão, ser resiliente, porque vai sofrer pressão, precisa ter resultado. Isso é meio básico. Mas, ao mesmo tempo, né, o mercado está precisando, e hoje eu tenho dado muitas palestras sobre isso, o mercado pede que ele seja um autolíder, né? Desenvolva uma autoliderança. Mas a autoliderança que hoje realmente está permeando, e aquilo que o professor Marcos falou é verdade, o mercado hoje não está admitindo muito mais chefe, né? Ele está admitindo realmente líderes. O J.C. Hunter teve aqui no Brasil em 2008, com o livro O Monge Executivo, falando de um líder servidor. Ele tem que servir para obter do colaborador os melhores resultados. Mas isso é uma cultura lenta, né? Que até o que colocaram aqui no chat, né? Quando a gente trabalha esse conceito que o professor Cláudio e o professor Marcos colocaram, a gente evita o pré-julgamento errado, né? A gente se autotrabalha para garantir que o perfil de chefe, que é justamente aquela condição de você julgar, você traz o conceito do líder. Deixa eu entender o que está acontecendo para ver como solucionar, né? E aí cabe resiliência, cabe uma série de outras qualidades para esse perfil comportamental, né? O que eu mais vejo, por exemplo, hoje em dia, por incrível que pareça, não é nem tanto o pessoal mais antigo, né? Porque geralmente a gente tem aquela visão, né? O pessoal que tem 35 anos de mercado, geralmente são os cabeças duras, modo de dizer. E não é. Pelo contrário, são os jovens. Os jovens estão intolerantes, os jovens estão julgadores, né? É muito engraçado isso. É porque a gente anda num mundo muito polarizado, né? Sim. Eu acho incrível, porque eles têm muito mais opinião. Hoje em dia, né, todo mundo tem voz, usando um pouco aí em relação às redes sociais, todo mundo tem voz. Então, é isso. Se você comprou um produto e se você foi mal atendido, ou se o produto não foi bacana, ou te prometeu uma coisa e não teve, você vai lá e mete a boca na rede social e, né, já tem milhões de pessoas que vão lá. Então, por um lado, acho muito positivo esse ter voz, né? Você dá voz a todo mundo. Antes eram poucas pessoas que tinham voz, então você disseminou. Ao mesmo tempo, a gente tem isso. A gente tem uma intolerância maior. A gente tem o estar escondido atrás de uma rede social, por exemplo. E aí, quando você está escondido atrás de uma rede social, você também julga todo mundo ali, né? Sem o menor preocupação, coisa que você não faria pessoalmente olhando para a cara da pessoa, que são os famosos haters aí que a gente tem. E parece que alguns são até profissionais, né? Deve ter até carteira. É verdade. Que entram em vários lugares só para... Mas, enfim. Então, eu concordo com vocês nesse sentido, assim, mas tem essa dubiedade. Agora, tem empresas que estão se preocupando bastante com a saúde mental dos empregados. Então, acho muito interessante hoje que várias empresas estão colocando psicólogos, né, chamando psiquiatras também para treinamento, para que esse empregado seja, para que esse funcionário tenha uma qualidade de vida melhor, portanto, seja um melhor funcionário, porque é muito inteligente isso, né? Você trabalhar o ser humano de uma maneira que você fala, puxa, ele está bem, ele está feliz, então ele vai trabalhar melhor. E antigamente não, tinha aquela coisa de quase escravidão, que era ele tem que sugar tudo daquele cara, e se ele é feliz ou não é feliz, não é problema nosso. A hora que ele sai da empresa, a vida dele é a vida dele. E hoje em dia percebo, sim, esse movimento também das empresas que contratam. E falando em felicidade, já queria puxar para uma outra coisa que me veio à cabeça, que talvez 10 anos atrás, se a gente pensar, vamos dizer, a definição de sucesso para esse profissional que está entrando no mercado de trabalho, talvez fosse uma. E a definição de sucesso hoje, para esse profissional, passa pelo departamento de eu estou feliz, não apenas eu quero ser o CEO da empresa e eu quero ganhar milhões de dólares. Passa também, peraí, essa empresa está me fazendo bem? Essa empresa vai me tratar bem? Eu quero ficar nessa empresa? Então, esse dado felicidade, curioso como entrou nessa fórmula de sucesso, né? Sim.
Tem uma máxima da liderança, Fabiana, que diz o seguinte: trabalhadores felizes, saudáveis e seguros trabalham muito mais e melhor, né? São mais produtivos. Então, essa questão que você está abordando, eu sempre abordo como uma questão de inteligência organizacional. A empresa, né, quando a gente fala disso, a gente fala de tudo, de clima organizacional de uma forma ampla, né? Então, com quem ela trabalha, quem são os gestores dela, os líderes dela, quem são os pares, e tudo isso vem da natureza de como a empresa se enxerga no mercado, né? Como que essa organização se enxerga. Trabalhadores felizes, satisfeitos e seguros e saudáveis trabalham mais e melhor. Isso é uma máxima verdadeira. Isso é pura verdade. A empresa que insiste, infelizmente ainda, eu conheço empresas como você está colocando o perfil, mas eu conheço muito mais empresas que mantêm um perfil anterior, né? Daquela história lá da arte da guerra, né? Tá desmotivado, corta a cabeça de um que o resto se motiva, né? Aqueles absurdos que a gente tem na administração moderna, mas que ainda existem, né? Então, a empresa, quando ela pensa no clima organizacional, e isso para mim é chave, ela está sendo uma empresa inteligente. Por quê? As pessoas, não só as que trabalham lá, vão ser mais produtivas, mas ela vai atrair mais pessoas que podem contribuir muito mais com essa produtividade e com os resultados que vão trazer, né? O mercado hoje ele é altamente competitivo, então a gente precisa identificar diferenciais. A gente já achou diferenciais na produção, já achou diferenciais na logística, já achou diferenciais em várias áreas, na área comercial, na área de marketing, e hoje o diferencial são as pessoas. Então, a empresa que se preocupa com elas e que às vezes eu brinco, né, com meus alunos e digo o seguinte: cara, você não precisa gostar de pessoas, mas seja inteligente. Você não tem que gostar dela, mas elas têm que achar que você gosta delas, porque aí elas vão produzir mais, né? É claro que não é uma verdade, né? A gente tem que ter um relacionamento empático verdadeiro, mas, em última instância, se você for um capitalista inverterado e que você só quer saber de resultados, pense dessa forma, né? Traga a melhor produtividade dos seus empregados a partir de um ótimo clima organizacional. Inclusive, isso é até interessante porque na psicologia, a própria hierarquia das necessidades de Maslow, né? Então, Abraham Maslow publicou isso em 1943, ele traz esse conceito, é interessante. Começa lá embaixo, né? De fisiologia, segurança, aí vem amor, relacionamento, estima, e o topo da pirâmide a gente chama de realização pessoal. E é interessante que, assim, para cada um, existe uma realização. Para uns é o cargo, é o ego do cargo, para outros é o valor financeiro, para outros é a liberdade de poder viajar todo final de semana, né? Para outros é a liberdade de conseguir tirar 30 dias de férias numa sequência só. Então, assim, a realização pessoal, ela contribui para que você tenha um clima organizacional harmonioso. É o que o professor Marcos falou. Puxa, nem sempre o seu colaborador ele quer dinheiro ou os maiores salários. Às vezes ele quer a liberdade de trabalho. Às vezes não, ele quer a posição. Ele pode não ter o melhor salário. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, diretores ganhando salário de analista, mas a posição do cargo diretor, né, é o que deixa a pessoa feliz. Então, Maslow traz isso para nós, né? E isso começa a culminar com a questão da felicidade, que inclusive a psicologia do trabalho, ela começou a ter um boom nos últimos 4 anos em contraponto ao que era só ergonomia. Postura, posição, dor nas costas, né? A parte da biomecânica começou a ser vencido pela psicologia do trabalho. O quanto aquilo te faz mal, e às vezes 2 horas de trabalho te traz uma fadiga tamanha que 10 horas de esforço físico não te traria. Né? Acho que eu acabei cortando o professor Cláudio aí na hora que ele ia falar. Desculpa. Não, Cláudio. fica tranquilo. Estamos aprendendo aqui todos juntos. Só um dadozinho para completar aí o que o Renato falou. Hoje, as doenças ocupacionais estão absurdamente altas na psicologia do trabalho, que é a ergonomia também, né? Então, a pressão, tal. Então, hoje a depressão, a ansiedade, tal, todas essas doenças são as principais doenças ocupacionais hoje. Perfeito. Mas o engraçado, Fabiana e amigos, que toda vez que eu chego num grupo de treinamento e eu faço uma pergunta, eu ouço um silêncio que me apavora. A pergunta é: qual é o seu propósito de vida? Se eu perguntar daqui 5 anos, já é um silêncio para 10 anos, né?
Se eu perguntar daqui 2 anos, alguém vai murmurar alguma coisa. Então, peraí, mas se o indivíduo não sabe qual é o propósito de vida dele, é a mesma coisa daquele papelzinho que a gente tem na pastelaria da feira, que ele voa de acordo com o vento. Vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Ele vai ser conduzido para qualquer lugar. Aquele máximo emprego com super salário, para ele vai ser um momento só. Né? Ou aquele emprego que está dando uma baita oportunidade de desenvolvimento profissional, ele vai só olhar o salário. Então, quer dizer, o que está realmente, eu vejo um grande problema no mercado hoje, e vai de encontro a essas depressões, a essas ansiedades e tal, é a falta de propósito. Ninguém pensa qual é o meu propósito. Então, quando você tem um propósito estabelecido, você alinha a sua carreira profissional. Mesmo sabendo que vai encontrar algumas coisas que vão... Eu acho, Cláudio, mas sabe que eu também acho que essa coisa do propósito talvez surja um pouco quando a gente é um pouquinho mais maduro. Porque quando a gente é muito jovem, a gente tem uns degraus antes do propósito. Eu falo por mim, tá, gente? Isso é uma opinião pessoal minha, assim. Então, porque você quer ganhar dinheiro, você quer ser bem-sucedida, você quer ser a melhor daquilo que você faz, você quer... Ele não está muito preocupado, eu acho, talvez, com esse propósito. Não esteja tão... Talvez para ele não esteja tão claro ainda esse propósito. Então, ele vai indo, galgando. Aí chega uma hora que você fala, peraí, o que era sucesso para mim 10 anos atrás? Isso aqui eu conquistei, isso aqui eu não conquistei, mas também não quero mais, isso aqui também... E aí você fala, bom, e agora o que é importante para mim? Então, talvez, eu concordo com você, seria maravilhoso se todos tivéssemos aí esse propósito de vida desde o começo, mas eu acho que para eles estão se formando, talvez não esteja tão claro. Mas o que tem que estar claro é pelo menos a clareza dos interesses que ele tem, das habilidades que ele tem e dos pontos fortes que esse profissional tem. Vocês concordam com isso? Que, né, quem está começando ali uma carreira, é importante que eles tenham isso claro, né? Quais são os meus pontos fortes? Então, quem está aqui assistindo a gente pode até se perguntar isso aqui que a gente está falando. O que eu faço bem? Porque às vezes o jovem chega lá, né, tá fazendo faculdade, fala, nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não faço nada bem. Né? Como não tem experiência ainda, eles acham que não fazem nada bem. Mas se você parar para dizer, peraí, quais os meus pontos fortes? Ou se perguntar para algum amigo, alguém da sua família, eles podem ajudar. Pô, você é um ótimo cara de networking, pô, você é um ótimo cara, você desenha super bem, porque às vezes é mais difícil a gente enxergar na gente e os outros enxergam. Então é importante também perguntar aí para as pessoas próximas a você, né? O que você faz bem realmente, porque isso vai te ajudar, que não esteja ligado diretamente à sua profissão, mas é como a gente falou, o profissional de hoje, como todos falaram aqui, ele precisa ampliar o conhecimento dele. O conhecimento não é apenas hard skills, né? Não é só planilha Excel que vai fazer você chegar onde você quer chegar também. O processo de carreira, né, ele mudou. Se a gente pensar assim, até os anos 80, final dos anos 80, meio dos anos 90, a carreira era uma coisa meio mecânica, né? Você entrava numa empresa num cargo baixo e você ia galgando, né, isso. Hoje a carreira ela é individual de cada um, né? Cada um de nós, né? Até quando o Cláudio estava falando dos treinamentos e tal, a empresa sim gera treinamentos para gerar desenvolvimento de empregados, para que eles possam produzir mais e melhor, ok. Mas a gente tem que volta aquele conceito do eu empresa, né? Eu tenho que me preparar, eu tenho que estar preparado para o que eu quero chegar. Concordo com a Fabiana quando ela disse que a gente, quando é novo, e eu também falo por experiência própria, né? Eu também não tinha clareza do que eu queria fazer da minha vida, né? Eu tinha ainda um pouco aquele conceito da carreira mecânica, e isso me pegou no meio do caminho, né? E eu cheguei uma hora que eu falei, bom, o que eu quero fazer da minha vida, né? E aí, mas isso vem com a maturidade. Agora, a grande questão é o que as pessoas elas hoje a gente brinca, né, que existem os pequenos adultos, né, aquelas crianças que são muito mais adultas, né, se comportam de uma forma muito mais adulta do que uma criança. E na formação delas, né, e eu já vejo algumas escolas fazendo isso, dando dentro do escopo das disciplinas,
gestão financeira, visão de futuro, planejamento do que você quer ser na vida e tal. E eu acho que as coisas passam meio por aí, né? Porque a gente, hoje, você não pode mais se olhar como eu quero ser diretor daquela empresa no final da minha carreira, ou presidente. Não. O que eu quero ser como eu, empresa? Quais são os meus objetivos pessoais? Né? Acho que passa muito por aí. Alguém tem algo a acrescentar nisso? Não. Só fazendo um comentário referente ao fórum aqui, o pessoal colocou, né? Sim, eu me planejo, mas está difícil. E aí alguém colocou aqui, né? Eu concordo com a Fabiana, muitas vezes os interesses mudam, sem falar que em alguns momentos da vida não dá para programar nada, e sim apenas sobreviver. Exatamente. São tantas variáveis, né, Fabiana, no dia a dia. Muitas variáveis. Então, enquanto você você acabou de falar para a gente aí sobre Maslow, né? A pirâmide de Maslow. Então, talvez enquanto a gente não subiu um pouquinho na pirâmide ali, você tem que ir vai no que aparece, mas planejamento é fundamental, mesmo que não seja a curto prazo, que ele seja a médio, a longo prazo. Se a gente não se planeja, a gente não consegue chegar lá. É muito difícil. Então, um planejamento é realmente super importante. Infelizmente, as nossas carreiras estão suscetíveis às variáveis, né? Você vê, a gente saiu de uma pandemia, agora nós estamos enfrentando uma outra condição biológica, né? Nós temos guerra acontecendo ao mesmo tempo, crise econômica, quer dizer, são variáveis que muitas vezes a gente não controla e nem consegue prever, né? Por melhor que seja um modelo matemático e estatístico, né? São situações que, assim, nós precisamos contornar, nos adequar, né? E não deixar, vamos dizer assim, a peteca cair, né? Como diz o bom popular. Tem essa questão da evolução, né? E que eu concordo, número, gênero e grau. A gente muitas vezes, né, vive, principalmente as pessoas mais jovens que ainda estão começando a sua vida profissional, partem de um patamar onde o objetivo maior é a sobrevivência, né? E isso está se mostrando altamente verdadeiro, né? Em especial nesses momentos que a gente está vivendo agora. Mas a grande questão, como a Fabiana colocou, é o planejamento, que pode não ser de curto, pode não ser de médio, mas tem que ser pelo menos de longo prazo. Você tem que ir construindo, usando também os termos da Fabiana, você construindo as condições de você subir cada degrau, um degrau de cada vez. Outra máxima verdadeira é que o ótimo é inimigo do bom. Se você quiser atingir o melhor momento da sua vida agora, você vai se frustrar, né? Então você tem que ter pequenas metas para um grande objetivo e de acordo com o que é possível e construindo essa escada. No dia a mas dia. a busca do autoconhecimento é importante, né? Hoje a internet, os jovens de hoje têm uma ferramenta que nós, lá no nosso tempo, na idade deles, hoje não tínhamos, que é uma velocidade de informação, uma quantidade de informação. Agora, claro, essa quantidade, não estou falando que seja qualidade, esse é um grande problema, né? Então, quer dizer, se tem muita informação, uma vez que você filtra essa informação e realmente reverte, buscando questionamentos, buscando até mesmo como fazer um planejamento de macro, micro, etc. Tal, você consegue informações que te levam. Agora, realmente, a pessoa tem que ficar antenada naquela resposta. O que é que me agrada? Né? Que nem a própria Fabiana falou. O que me agrada? Se é aquilo que me agrada, aí eu vou buscar informações sobre isso. Né? E as ofertas estão aí. Né? Agora, realmente, duas coisas que, para mim, eu pessoalmente, que são duas molas mestras da minha vida, é informação e vontade. Né? Então, essas duas coisas juntas, você vai atrás, vai permeando e vai achando. Né? Agora, precisa tomar muito cuidado com a qualidade da informação. E esse planejamento é importante, senão a gente fica vivendo que nem aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Que eu adoro, nossa! Levar, a vida leva eu, e aí fica. Que me perdoe, Zeca Pagodinho, eu adoro o Zeca, mas essa música eu não curto muito, também, não. Mas isso me deixa nervoso, essa música. Né? Porque é isso, não dá mais. Acho que esse profissional, ele pegou as rédeas da vida dele e ele é protagonista da vida dele. Então, ele diz, olha, eu vou fazer isso, vou entrar ali numa rede, vou entrar no LinkedIn, vou mandar meu currículo para lá e para cá, vou fazer isso, vou fazer contato com esse diretor dessa empresa eu gosto, ok,
sei, ali que eu quero trabalhar, de repente, deixa eu fazer o contato, deixa eu mandar uma mensagem. Ah, não vou mandar porque, cara, não vai nem responder, né? Então, assim, manda, vai atrás. Eu acho que o mundo hoje exige desse profissional que ele tenha mais iniciativa. Porque se ele não tiver iniciativa, ninguém vai bater na porta dele e dizer, oi, a gente quer te contratar. Porque tem muita gente fazendo isso. Então, se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar, com certeza. Exatamente. E vamos falar um pouquinho de profissões para dar nome assim aos bois mesmo, assim, vamos falar quais profissões vocês apostam, em quais profissões vocês apostam, quais vocês têm visto crescer realmente, quais vão vir e as pessoas que estão aqui assistindo com a gente têm que ficar antenadas, porque ela vai aparecer e vai existir cada vez mais. Queria que a gente falasse de profissões agora daqui para frente. Perfeito. Bom, quem começa? Eu só queria dar um exemplo, daquele exemplo anterior, daquela conversa anterior, rapidinho, de um ex-aluno que assistindo uma aula minha, terminou aquele assunto, ele falou assim, professor, vamos abrir uma empresa? Eu pensei que ele estivesse brincando, né? Eu falei, vamos pensar depois, tal. E hoje ele é meu sócio. Ai, né? que Então, legal. quer dizer, é um assunto que Fantástico. acendeu a centelha da vontade, né? E hoje temos uma startup. Então, quer dizer, esse encontro da informação que eu tinha te falado, que realmente acendeu a centelha. Então, é isso que precisa buscar. Com a informação, que provavelmente ele tinha bastante, com a experiência, que provavelmente você tinha bastante, né? E aí vocês estão juntando o melhor dos mundos, né? Que é o conhecimento também com a experiência. Isso é muito legal. Vamos lá. Profissões, Renato, vamos lá. Profissões. Eu sem puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que a administração ela é uma profissão que está crescendo muito, né? Acabou, graças a Deus, aquela pecha de que quem faz administração não sabe o que fazer, então faz administração. Muito pelo contrário. Hoje eu tenho nos cursos de MBA engenheiros, médicos, jornalistas, advogados, fazendo um MBA em administração. Por quê? Porque eles precisam saber administrar os seus negócios, sejam eles quais forem, né? Então, quando a gente fala de profissões, principalmente de profissões liberais, o fator da administração ele é preponderante. As profissões clássicas, como a medicina, a odontologia, o direito, são profissões que são perenes, na minha visão, e as profissões voltadas à tecnologia, né? O mundo ele evolui pela tecnologia, em especial a tecnologia da microinformática, né, que transforma outras tecnologias em coisas viáveis. Então, essa área de tecnologia de informática, eu acho que é uma área que tende a crescer muito também. Porém, todas as profissões, só para encerrar a minha fala aqui nesse momento, todas as profissões têm que ter o algo mais. Não dá para você querer ser só um médico, não dá para você querer só um advogado, não dá para querer só um dentista ou só um administrador, né? A gente tem que agregar valor às nossas profissões para que a gente efetivamente caiba nesse mercado que cada vez vai ser mais restrito no sentido de quem pode mais, quem sabe mais, quem tem mais competências é quem efetivamente sobrevive. Legal. Exato. Pensando na área da engenharia, né, é uma coisa bem interessante, porque a gente sempre escutou isso desde muito tempo atrás, que o engenheiro trabalha na indústria, né? Mesma coisa, né? Quando o engenheiro não quer trabalhar com engenharia, ele vai trabalhar no banco, vai trabalhar em algum lugar, igual o Marcos falou, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Para vocês terem uma ideia, a área de engenharia ela diversificou muito, né? Então, falando um pouquinho do nicho, né? Elétrica, mecatrônica, mecânica, automação, é um nicho que se popularizou. Hoje, você tem engenheiros fabricando implantes dentários e enxertos ósseos com impressão 3D. Hoje, você tem engenheiros trabalhando, por exemplo, dentro de centros cirúrgicos para poder auxiliar com realidade aumentada, com impressoras, né, com robótica, para fazer operação, né, operações cardíacas, operações cerebrais.
Hoje você tem, por exemplo, engenheiros que trabalham no agronegócio operando implementos agrícolas, que é o que você falou. O implemento agrícola é uma das primeiras automações que surgiram no Brasil há 30 anos atrás. Eles funcionam autônomos. Hoje todo mundo fala, eu quero ter um Tesla porque o Tesla é um carro autônomo. O trator também é autônomo. Há 30 anos atrás o trator já era autônomo, né? Então, assim, a engenharia ela se popularizou muito. Hoje, por exemplo, para reabilitação de marcha, você tem um engenheiro mecânico que acompanha o fisioterapeuta. Né? Hoje, por exemplo, na engenharia de alimentos, você tem um engenheiro químico que está atuando junto. Então, o engenheiro, ele começou a trabalhar temas transversais, e não mais o famoso chão de fábrica, ou a parte operativa. Né? Hoje, basicamente, você enxerga a engenharia em toda e qualquer profissão. Eu participei de uma feira de estudante recentemente, foi até interessante, porque chegou lá umas alunas de humanas, né? Chegou umas alunas que estavam querendo fazer jornalismo, outras queriam estudar física, e aí falaram para mim assim, não gosto de engenharia. Na verdade, eu acho que não tem nada a ver com a minha profissão. Eu falei assim, duvido. Aí peguei o pessoal do ensino médio, né, ali, começaram a rachar o bico, eu falei, duvido, vamos fazer uma aposta aqui, me fala a profissão que você quer, que eu te falo se tem engenharia ou não. Aí ficou aquela brincadeira toda, eles, caramba, engenharia tem em tudo, né? Porque quando a gente pensa, até mesmo, por exemplo, em administração, você fala assim, legal, aonde que entra um engenheiro nisso? O engenheiro, ele passa, assim como o matemático, 2 anos estudando cálculo. A criação de modelos que abstraem da realidade para que possam ser utilizados, podem ser aplicados por exemplo, administradores. Assim como o engenheiro, não é mais aquela condição, né? O viking bruto, rústico e sistemático, né? Como você falou, nós temos que ter um pouquinho da humanas. E a parte da administração ajuda muito. Tem muito engenheiro que eu conheço que começou a falir a empresa, começou a falir as suas equipes, os seus departamentos, e buscou na administração, vamos dizer assim, a sua metade da laranja, né? Aquela parte que não lhe competia ao longo do curso. Então, assim, hoje não se fala mais, eu sou engenheiro eletricista, vou trabalhar com eletricidade. Pelo contrário, você está no meio de uma usina montando torres de transmissão, você tem que conhecer de civil, de mecânica, de administração, de contabilidade, de leis, de ambiental, né? Então, não existe mais hoje o engenheiro, eu me formei para isso. Né? Você se forma para multidisciplinaridade, essa é a realidade. É isso. Bom, eu vi o Marcos e vi o Renato. Agora eu sou engenheiro e estou fazendo doutorado em ADM. Estou no meio dos dois, né? Então. É verdade. Ainda bem, pensei que era 2 contra 1. Não, Marcão, vou defender. E eu sou uma publicitária jornalista que estou fazendo psicologia. Então, olha que maravilha, Glória. Então é isso. Eu queria falar, se você fala assim hoje, quais são as profissões que hoje estão aí realmente mandando ver bem? Ainda vou falar, são os engenheiros civis, etc., tal, telecomunicações, energia, é a parte de TI, é a parte de finanças, contabilidade e ADM, é o agronegócio, é o pessoal do meio ambiente, né? É o pessoal de logística, que também é a minha área, né? É o pessoal de educação, que somos nós também, né? Medicina, né? Que a gente não pode esquecer da medicina, né? E aí eu vou dar aquela pitadinha no gancho do Renato. Todas as profissões são válidas, mas todas estão se modernizando, né? Elas estão se renovando, mostrando cenários diferentes e buscando entre a interdisciplinaridade realmente os seus complementos. Então, por exemplo, tiro por base a minha esposa, advogada, mas que realmente hoje todos os processos estão interligados. Todos os fóruns, todas as varas, todos os cartórios estão interligados na internet. Então, hoje é muito mais rápido uma consulta, uma entrada de processo. Então, e se ela não tivesse antenada a isso? Né? Teria problemas. Assim como o médico, que hoje opera com sistemas robóticos, né? Assim como a bioengenharia está rolando aí, né? Então, quer dizer, se esse profissional de hoje só vestir a sua toga, vai ter problemas. Então, ele tem que vestir a toga do todo. Eu sou um engenheiro químico, né? Que não estou muito preocupado com a pegada de carbono, com a pegada ambiental. Eu estou fora do mercado. Estou fora. Né? Então, quer dizer, eu sou uma pessoa de transporte, né?
estou na logística de transporte e recentemente tive a oportunidade de ter um artigo na Springer porque eles olharam o quê? A preocupação do transporte na pegada ambiental. Que impacto que vai ter isso? Então, quer dizer, se eu não tiver antenado, só querendo ver a minha parte operacional e não ver o todo, e principalmente engajado no movimento tecnológico da indústria 4.0, né? Vai ser um profissional limitado. Eu concordo e acredito que a gente vai ter que ficar estudando a vida toda. Eu sou fã, bom, não posso nem dizer, né, que eu com 56 estou fazendo a 4ª faculdade, estou fazendo psicologia e gosto muito, assim, me sinto muito bem e com vitalidade, com energia. Então, acho que o profissional, chegue aonde ele chegar, ele tem que ter essa humildade do aprender, do se atualizar sempre, do se especializar sempre. Então, está em busca de mais conhecimento, porque eu acho que vocês todos aqui falaram sobre isso, que ele não se forma mais naquilo e pronto, acabou. Ele tem que buscar o que está acontecendo, né? Como é que aquela profissão, como é que a tecnologia pode ajudar na minha profissão, como é que eu posso ser mais feliz fazendo o que eu quero fazer, mas também colocando outros departamentos ali, inteligência emocional, ou até a gente nem falou muito, né, de saúde mental, mas o quanto é importante hoje ele cuidar dele, né, esse profissional também ter a autonomia e responsabilidade de cuidar de si mesmo para que ele consiga não ter burnout. A gente vê o número de pessoas tendo burnout por só trabalha e estressado o tempo todo. Então, essa outra parte, essa coisa mais holística da carreira também é importante. Acho que daria aqui para a gente ficar falando mais uma hora aqui, mais um tempão, porque acredito que isso é um dado importante para a gente colocar nesse profissional de hoje, né? Que ele se cuide mais também, para a gente não ter aquela coisa que o Renato falou, citou dos filmes aí, que eram aquela coisa mecânica, né? Totalmente laranja mecânica ali, né? Que era uma coisa muito braçal e quase que não precisava daquela pessoa. Hoje, as máquinas substituíram quase essas pessoas. Então, esse empregado ele tem que ter essa visão também em geral. Bom, eu gostei muito. Obrigada a todos que participaram. Olha, tem uma pessoa dizendo parabéns para todos os apresentadores. Chamaram vocês de apresentadores? Vocês já estão o máximo. Opa. Vocês já são apresentadores. O evento está nota 1000. Parabéns a todos. Eu tranquei minha faculdade por não ter me identificado, estou sofrendo. Não sofro, eu estou na 4ª. E não tem problema. Você vai trancar e vai fazer outra e vai se encontrar. Tudo certo, tá tudo certo. Se não estava gostando, tem que mudar mesmo. Um coelho por dia já garante 30 no final do mês. Ó. Também acho importante saber reconhecer as oportunidades, pois alguns bondes só passam uma vez. Estou amando essa live. E aí, sim, gente, vai ter certificado de horas complementares para quem está perguntando, ó. Você tem que enviar o seu nome, mais o nome do webinar para lá. Que mais? De interessante. Mesmo profissões antigas estão se reinventando, se modernizando. Isso aí, sou advogada e vejo mudanças o tempo todo. O profissional tem que acompanhar tudo isso. Exatamente. Sou uma advogada, olha, vários advogados aqui que tem um polo da melhor. Pessoal para fazer. Está falando dos formulários, foi maravilhoso, já espero as próximas. Fabiana Scaranzi, você é uma ótima host. Obrigada, parabéns a todos. Então, é isso. Vocês querem deixar as palavras finais de vocês? Mensagem final? Eu queria só complementar um assunto que, infelizmente, não deu tempo da gente abordar. Estão me ouvindo? Oi. Eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo, Marcos. Então tá. Só 3 assuntos importantes para a gente pensar sempre, inclusive dentro do nosso tema profissões do futuro, e profissões do agora e do futuro. Responsabilidade social, ética e meio ambiente. Né? Não dá para você pensar em ser um bom profissional se você não tiver a base, né, e a evolução desses 3 assuntos que são hoje fundamentais.
Muito obrigado, Cláudio, Renato, é um prazer sempre estar com vocês. Fabiana, de novo, muito obrigado, parabéns sempre. O nosso bate-papo é sempre muito gostoso, muito prazeroso e ilustrativo. Um abraço a todos. Muito bem lembrado, Marcos, muito bem lembrado, né? A gente nem deu tempo de falar de sustentabilidade, nem deu tempo, mas a gente vai fazer, provavelmente esse aqui já vai render para as meninas ali pauta para um outro webinar, com certeza. Cláudio? Cláudio? Vamos lá. Eu gostaria de terminar com uma pequena frase de um filósofo hindu, que fala basicamente assim: do que forem os seus sentimentos, assim serão os seus pensamentos. Do que forem seus pensamentos, assim serão as suas ações. E do jeito que serão as suas ações, assim será o seu destino. Então, espero que todos tenham aproveitado essa live, movimentado aquele sininho do inconformismo, de buscar coisas novas, se atualizar, né? E buscar informações realmente de qualidade. Muito obrigado, Fabiana, pela oportunidade. Um prazer compartilhar com meus amigos Marcos e Renato. E abraço a todos. Maravilha, uma grande satisfação estar aqui com vocês. E eu também vou deixar aqui 2 frases que eu sempre utilizo nas minhas palestras, nas minhas aulas e tudo mais. Uma delas é do nosso Sherlock Holmes, né? Para quem gosta. Vocês viram que eu sou cinéfilo de carteirinha, né? Então eu gosto de filmes e tudo mais. Mas certa vez ele disse, né, que se você eliminar as possibilidades, o impossível se torna possível. E as profissões do futuro são bem isso, né? Será que eu consigo? Será que eu vou? Será que eu vou me frustrar? Então, dentro de um determinado planejamento, vá. Né? E aí a gente tem isso também na primeira trilogia de Star Wars, quando Yoda fala, né? Tentativas não existem. Faça ou não faça. Se você ficar esperando para tentar, é o bonde que vai passar e você deixa a vida te levar do jeito que que você quer. Né? Então, quando a gente pensa em profissões do futuro, saiam do seu quadrado. Não existe mais cada um no seu quadrado, não existe mais tentativas, né? Arregassem as mangas, vão para cima, porque nós estamos aqui hoje bonitinho, ó, de camiseta, bem arrumado, mas no dia a dia é pauleira, né? A gente veste também camisa polo, te veste camiseta, usa calça jeans, né? E esse é o mercado de trabalho, é dinâmico, né? Então a gente vai do 8 a 80 em uma fração de segundo, e o importante é nós estarmos com a mente sã e com o corpo sã. Muito obrigado a todos. E eu diria que essa coisa de estar com medo, que a pessoa, tô com medo, eu sempre falo, né? Vai com medo, mas vai. O medo a gente vai ter mesmo, o medo é normal. E se não for isso? E se eu errar? E se eu entrar e não for? Não faz mal, mas foi, viu, experimentou, experienciou, e aí vai ter mais repertório, inclusive, para contar depois. Quando você for um baita sucesso, aí você vai dizer, tá vendo? Eu cheguei lá, fiz aquilo, não deu certo. Tudo serve para o repertório e para a experiência da gente. Então, que a sua coragem aí, de quem está assistindo a gente, que a sua coragem seja maior que o seu medo. É o meu grande desejo para vocês. Senhores, muito obrigada. Sempre uma delícia estar com vocês. O papo flui, olha, já estamos com mais de 1 hora aqui. E tinha assunto, hein? Muito obrigada. Não me controla para ver, Fabiana. Você viu que eu começo já puxando a sua orelha, né, Marcos? Agora que eu já estou mais íntima, eu já vou lá e falo, Marcos, senão, cara, é uma enciclopédia, tem uma palestra aqui logo no começo. Então, obrigada a todas que assistiram, a todas que assistiram. E obrigada, Onisa, pelo convite. E beijo para vocês, gente. Obrigada, até a próxima. Tchau, Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado a todos. Felicidades a todos.